Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Que nós hoje estamos aqui alegres, porque Jesus está conosco, nos deu mais essa oportunidade de estarmos vivos na presença dEle. Sabemos que muitos hoje não estão mais aqui entre nós, porque a vinda do Senhor está próxima e Jesus tem levado muitas pessoas. Hoje, meus amados, eu vou falar sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, ele teve uma visão, ele sonhou, né? Deus dele esse sonho de a visão que ele estava em um vale de ossos secos. E que vem a ser esses ossos secos, gente? São os pecados, são as nossas vidas nas mãos do Pai. A visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, parte 2. Então a visão do milagre começou sobre a vida de Ezequiel ali. Observou maravilhado, pois aqueles ossos começou a ter tendões, começou a aparecer sobre os ossos, fios invisíveis, veias, sendo cidadãos e sendo cidadãos do céu. Ele teve essa visão ali que ele estava em vale de muitos ossos, milhões de ossos secos, que não tinha vida, que não tinha mais fôlego e que não tinha paz. E Jesus diz para ele, Ezequiel, o que vês? Ele respondia, eu vejo um vale de ossos secos. Então ele teve essa visão no sonho. E Deus mostrou para ele aquela multidão de pessoas que estavam ali, sobre aquele vale, que os ossos não tinham vida, não tinha veia, não tinha sangue e não tinha respiração. Então, começou a aparecer sobre eles vida naqueles ossos, tendões, movimentos, músculos começaram a crescer. Fibras por fibras, comandada por comando, cobrindo os esqueletos. Para vocês verem que quando a gente morre, a gente vira um osso seco, que a gente não é mais nada diante desse mundo. Então, os esqueletos começaram a entrar sobre uma nova vida que Deus estava dando a Ezequiel ali naquele vale. E veio também a força e eles começaram a marchando. E ali começou a Deus falar com Ezequiel. Esses esqueletos começaram a ter força e ação. A carne veio em seguida. Não foi um processo gradual, nem demorado, porque para Deus não há nada impossível, porque para Deus é tudo no segundo, é num piscar de olhos. E demorando ali, ele naquela movimentação de ossos, ele estendia as mãos e falava com Deus, o que é isso? Mas não sabendo ele que ele teve essa visão para que pudesse ali dar vida àqueles ossos através da sua fé. Manifestação sobrenatural aconteceu ali e foi acelerada da criatividade de Deus, porque Deus, para ele nada é impossível. Os músculos foram formados, cobertos pelos tecidos, órgãos internos se formaram nas cavidades corporais. Os sistemas complexos de veias e artérias se entrelaçaram como redes intricadas, levando o potencial para a vida a cada parte de cada corpo. Que coisa maravilhosa que Deus faz! A gente fica impactada com tudo que Ele faz, porque quando nós acreditamos que Ele é e sempre será o nosso Deus, tudo acontece aos nossos olhos. E Deus nos dá visão de tudo que está para acontecer. Assim como Deus tem dado visões, muitas visões para mim, para outras pessoas, sobre tudo que está para acontecer. Um novo derramamento vai acontecer nessa terra.
tudo será moderado, tudo será mudado. Que desde 2015 eu tive esse sonho, que Deus faria um derramamento nessa terra. E é um derramamento, meus irmãos, para a gente ter fé, para a gente se alertar, para a gente acordar, porque Deus está dando sinais para nós. Porque Deus ele está nos dando capacidade para vermos e ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. Os músculos foram crescendo ali naqueles corpos e formaram grandes corporais, sistemas complexos e veias e artérias se formaram, como intricadas, levando o potencial para a vida a cada parte do nosso corpo, do corpo daqueles ossos. Por fim, a pele se estendeu sobre tudo, selando, protegendo aquelas formas que agora pareciam completamente humanas. Ezequiel estava cercado não mais por ossos secos, mas por milagres e milhões de corpos que estava tendo quase vida. Perfeitamente formados e deitados no vale, mas ainda havia vida neles, e eles não respiravam e nem se movia, e não havia luz nos seus olhos. Era apenas formas de corpo que ali estava para poder, se criar, porque Deus ele fala com nós, a nossa língua, ele fala com o nosso corpo, com a nossa mente, Ele cria, Ele refaz tudo isso para nós. Então Deus está falando para mim e para você hoje que para Ele não há nada impossível. O que parecia impossível para você é possível para Ele. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, meus irmãos. Então aquelas peles daqueles corpos ali começaram a se estender e se transformar em humanos. Todos ali já deitados com os corpos perfeitos, ainda sem alma e sem estrutura de espírito. Era como troncos elaborados, mas inertes. Deus então deu a Ezequiel um comando. Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor. Vem o vento dos quatro cantos da terra e assopra sobre estes mortos que vivam. Ezequiel voltou a profetizar desta vez, não aos ossos, mas ao próprio sopro da vida, e algo extraordinário aconteceu. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. O Espírito entrou neles em um por um de milhares de corpos, simultaneamente. Começaram a respirar um a um. Eita glória, aleluia! E o ar, os corações que nunca havia batido antes, começaram a pulsar. Imagina o coração daquele morto ali pulsando, as veias, os olhos, o corpo se mexendo. Que maravilha que Deus faz conosco. Os corações se batiam e se pulsavam. Sangue começou a fluir pelas veias, recém-formada. Olhos fechados se abriram. Oh, glória a Deus, aleluia. Dedos se mexeram. Membros se alongaram uns com os outros. E então eles se levantaram, milhares de pessoas que no momento antes era apenas ossos secos e sem vida e sem esperança, agora com esperança, agora com vida. Estava ali em pé, marchando. É isso que Jesus está falando para nós hoje, marcharmos e ter a vida eterna com Ele. E ao redor daqueles ossos, ainda faltava luz em seus olhos, mas começou a brilhar os olhos com a maravilha da existência, onde havia um vale de morte, agora havia um exército vivente. E isso que os ossos que estavam ali, Deus o fez. Quem está vivo aí diz amém. Amém, igreja? Respirações, os batimentos cardíacos, movimentos, era impossível.
era incompreensível, era absolutamente além da lei, da natureza que Ezequiel conhecia. Mas para Jesus, meus irmãos, nada é impossível. Nada é impossível para aquele que nos criou, porque Ele faz da gente, daquele vale de ossos secos, um vale de vida. Um vale que tem muita coisa para fazer aqui nessa terra ainda. Porque Ele mesmo diz que se não houver quem o pregue, se não houver quem o louvam, se não houver quem o fale ou louvem, as pedras louvariam em nossos lugares. Eu não quero que as pedras louvem meu lugar. Eu não quero isso. Você quer, meus irmãos? Então, comece a trabalhar na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Você que está aí escutando, você que está aí assistindo, fala com Deus neste momento para transformar você, para mudar você, para que você cresça na presença dEle, para que você sinta a presença dEle e que você diminua seu eu e Ele cresça na bondade dEle. No entanto, estava ali acontecendo diante dos olhos de Ezequiel tudo aquilo. E Ezequiel ficou impressionado. Então Deus explicou o significado profundo dado à visão. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. São todo o povo do mundo. Então, meus irmãos, outrora éramos um vale de ossos secos. Hoje Deus está soprando um fôlego de vida novo na sua vida, um fôlego de vida na sua casa, na sua respiração, a casa que é seu coração. Deus está te dando fôlego de vida hoje para que possa levar a mensagem dEle. Ele diz que ide, portanto, e plantai a minha palavra, evangelizai aqueles que não conhecem meu nome e seja fiel até o fim. Foi profundo para a visão de Ezequiel, porque em sonho ele recebeu aquela visão impressionante. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Quantos hoje estão sem esperança, meus irmãos? Igual aquele pessoal lá que teve no Rio de Janeiro. Quantas pessoas ali que morreram, talvez sem até salvação, sem ter a condição de dizer a Deus, perdoa-me, perdão, meu Senhor. Quantos filhos de pastores, quantos filhos que estavam ali, que era da igreja, foi escolhido e voltou para o mundo. Então, aqueles que têm misericórdia, ore para o Rio de Janeiro, ore para esse mundo, ore para essa nação. Não fique dizendo, eles mereceram. Não, gente, eles também são filhos de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Deus criou o bem e criou o mal, mas nós não podemos viver no mal. Nós temos que procurar o caminho que nos leva à salvação, que nos leva à libertação, à cura divina. E que desses ossos venham a ser ossos de vidas para salvar aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos esperança, porque sabemos que Deus hoje está nos dando esperança de vida. Porque se nós não tiver esperança, como que nós vamos viver nessa terra? Então, estamos completamente exterminados. Era exatamente isso que o povo de Israel sentia naquele exílio. Exilado, morto, sentia que não era mais ninguém, não tinha esperança, eram vazios. Eles não têm apenas vida, mas agora eles têm a vida que é eterna. Porque Israel sentia exilado, sentia-se perdidos, mas aquele vale de ossos seco, Deus deu vida para eles. Deus está nos dando vida hoje, está nos dando esperança de vida. Não apenas havia perdido sua terra, havia perdido também sua identidade. Eles não tinham identidade, eles não tinham terra, eles não tinham mais família, eles não entendiam o que era mais a vida. Mas depois de tudo que Deus mostrou para Ezequiel, eles voltaram a ter vida, voltaram a ter salvação, voltaram a ter a bondade de Deus. Hoje nós vemos assim, nos vemos assim, sem vida, sem espírito e sem identidade e fora do corpo. Quantas vezes que às vezes a gente está andando e sentindo que a gente não é a gente, que a nossa alma saiu do nosso corpo, que nós não estamos vivendo, nós estamos vegetando.
Mas Deus hoje está trazendo vida para você, trazendo esperança para você, meu irmão, minha irmã. Então Deus hoje está te dando um novo fôlego de vida, um novo respirar, para que você saiba que Ele é o Deus, Ele é o único que salva e liberta os cativos. Somos enganados em espírito por falta de nossa fé. Às vezes somos enganados, porque nós às vezes perdemos a fé. Porque quando a gente pede a Deus alguma coisa, a gente perde a fé, vê que aquilo ali não vem. Aí você perde a esperança, perde a fé. Mas não perca a fé, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que Ele fará tudo isso. Então não adianta você falar, Deus não me ajudou, por que Deus fez isso? Mas Deus fez isso para que nós cresçamos na obediência, na esperança, porque Jesus também ele sofreu como homem na terra. Ele também teve tudo que nós estamos passando aqui, Jesus passou pior do que nós. Foi pisado, humilhado, cuspido, espancado. Ele sofreu muito por nós. Ele morreu na cruz por nós. Foi chicoteado. Foi humilhado, pisado, sem vida ali, mas Deus estava com ele, assim como Deus também está com você nessa terra, meus irmãos. Tenha esperança, pratique o amor, pratique o bem, saia dos caminhos tenebrosos, do caminho do mal. Se Jesus já te escolheu para servir, por que você estava servindo dois deuses? Um pé na igreja, um pé no mundo. Tira seu pé do mal, retira teu pé do mal, porque Jesus já tirou você de lá. Jesus já te escolheu para servir. Jesus te escolheu para ser um crente fiel. Você escolheu para você ser vida, não como um osso seco, não um corpo fora da alma, a alma fora do corpo. Tenha fé e esperança. Vemos nos contados pela dor, vivemos pela fome, pela escassez, a prisão de nossas vidas, sendo entregue à adversidade e o inimigo, ao hedonismo, à ansiedade, à solidão. Então, meus irmãos, vamos acordar enquanto é tempo, porque Deus está girando o relógio novamente, nos dando vida, salvação, para que nós tenhamos vida eterna, tenhamos salvação, tenhamos vontade de viver, e não fiquemos desapercebidos, porque se nós ficarmos desapercebidos, aí a gente não sabe a hora que o Senhor venha nos tragar, venha nos levar, porque o adversário está aí para matar, roubar e destruir ao filho dele. Acordem, povo meu, não pense como os ossos secos, que eram sequíssimos, que viviam sem vida, mas em Cristo somos vivos em sua presença. E sempre será o Deus de milagres, que de ossos somos, nova criatura nele. Não sintam que as promessas de Deus é vazia. Ainda há esperança para mim e para você. Porque se você arrepender dos seus pecados, assim como Ezequiel ali naquele meio, ele ficou impactado com tudo aquilo que aconteceu, com aquele vale sequíssimo de milhões de pessoas ali. Então, naquela visão, ele sentiu que Deus estava com ele e que Deus faz tudo isso para nós, que nada é fora do normal de Deus, porque Deus faz milagres, Deus faz acontecer tudo. Quando Ele está demorando é porque está caprichando, meus irmãos. Não perca a esperança, não perca a fé. Espere mais um pouco e aceite Jesus. Não seja crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Seja Cristo, seja filho do rei, seja filho do dono da bênção, porque Deus é de Deus de milagre, Deus de promessa. Não fica vazio, se sentindo incapaz. Não sintam que as promessas de Deus é vazia e que acabou. Ainda há esperança para todos aqueles que nele crê. Deus é Deus, não deuses babilônios. Somos hoje chamados de filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros da graça. Hoje,
abrirei as vossas sepulturas e vos dou nova vida. Deus hoje está dizendo que Ele está abrindo sepulturas hoje, que outrora que você estava perdido, você estava se sentindo sozinho, que você estava se sentindo inútil. Hoje Deus está te dando nova vida. Creia somente que Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, porque Ele veio para aqueles que crê, para aqueles que obedecem, para aqueles que amam a sua vida, amam as pessoas. Perdoe, mesmo aqueles que te machucou. Perdoe. Se eles não te perdoar, perdoa eles a si mesmo. Em nome de Jesus, porque Jesus está voltando. As promessas dele estão chegando sobre nós. E nós estamos vendo a olho nu os sinais de Deus, as coisas de Deus acontecendo. Não é mais tempo de ficar brincando de igreja. Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando o vale dos ossos secos para se tornar vida e que tenha esperança nele. Porque Ele é o dono da graça, Ele é o dono de tudo. Tenha esperança no Espírito Santo de Deus, porque Ele veio para você, para mim e para toda essa nação, para todo Israel de Deus, para todo o Brasil, que esse mal, toda imundície dessa terra, seja repreendida no nome de Jesus. Toda seca, todo mal, tudo aquilo que é profetizado contra a sua vida, seja repreendido no nome de Jesus. Acordem, despertem tu que dormes. Acordem, povo meu, porque hoje eu estou passando na sua casa. Estou te dando uma nova chance, estou te dando um novo dia, para que você saiba que eu sou Deus, que eu sou Deus de milagre, eu sou Deus de promessa. Então, abençoe o seu dia, abençoe o seu nascimento, abençoe a sua vida, abençoe a família de vocês, e que vocês não sejam apenas um vale de ossos secos, mas seja um vale de vida, e que Deus está com vocês em cada canto dessa terra. Quando você crê, quando você deposita a sua vida aos cuidados de Deus, Ele está contigo em todo o tempo. Então perdoe o seu irmão, esvazia de si tudo aquilo que não provém do Senhor, e seja repreendido toda a seta do mal, toda maldade, tudo aquilo que não é agrado de Deus, seja queimado e repreendido no nome santo de Jesus. Deus, nessa terra, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esse mundo, que o Senhor venha abençoar esse Brasil, que o Senhor venha abençoar aqueles que sofrem, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão sofrendo no leito de dor, meu Pai. Que o Senhor venha, Pai, cuidar de cada um. Que o Senhor venha trazer alegria aos corações daqueles que estão tristes. Que o Senhor venha trazer alegria para aqueles que choram. Que o Senhor venha trazer alegria para aqueles que perderam seus entes queridos. Que o Senhor venha trazer paz para aqueles que estão perdidos, meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu entrego esse país nas tuas mãos. Eu entrego esse Brasil nas tuas mãos. Eu entrego essas nações em tuas mãos, meu Pai. Seja feita assim a tua vontade em mim, na minha vida, da minha família, ó Deus Todo-Poderoso. Repreenda, meu Pai, o espírito de morte. Repreenda o espírito das trevas. Repreenda em teu nome, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém do Senhor. Seja repreendido no nome santo de Jesus, porque é maior o Senhor que está em mim do que aquilo que está no mundo, ó Pai. Abençoe, meu Deus, os vizinhos da direita e da esquerda. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, abençoe as nações de todos os lugares, porque é o Senhor que fez, meu Deus, todos eles, Pai, tanto o bem como o mal o Senhor criou. Mas o Senhor não aceita, meu Pai, que o mal continue e prevaleça, meu Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor tudo pode, meu Pai, fazer de um vale de ossos secos um vale de vida. E eu agradeço o Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está me dando no dia de hoje, para falar sobre essa visão de Ezequiel, assim como o Senhor tem me dado visões e também ouvir a trombeta tocar. Oh Deus, muito obrigada pelas tuas maravilhas, pelos dons, meu Pai, que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem criado em mim um espírito novo, meu Pai. Seja feita assim a tua vontade na minha vida. Eu entrego, meu Deus, tudo, Pai, a mim e a minha família nas tuas mãos.
Que seja abençoado tu e a tua casa, desde agora para sempre. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe hoje e sempre. E tenha um final de semana, ou melhor, um início de semana abençoado em Cristo Jesus. Que você diminua e Jesus cresça, porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Pai. Aleluia, Jesus.